Arrays são listas dentro de programação, e um dos pilares mais importantes de desenvolvimento de sistemas são os arrays, também que são conhecidos como vetores ou matrizes, dependendo do dimensionamento dos elementos. Vetores são listas dentro de uma única dimensão, já as matrizes são listas com mais de uma dimensão. Hoje eu vou ensinar para você tudo o que você precisa saber sobre arrays em JavaScript. Esse é o guia definitivo para você aprender de vez como funcionam os arrays em JavaScript. E aí galera, beleza? Brazilian Dev aqui. Bom, esse vídeo aqui eu vou falar sobre JavaScript Arrays, ou Arrays em JavaScript. Em JavaScript é muito fácil criar uma variável com um valor qualquer, que seja, botar aqui const ABC e aí colocar aqui o número 10. Beleza, cria uma variável, ou pode ser uma string também, botar qualquer coisa aqui. Mas quando a gente está falando de arrays, a gente está falando de uma estrutura de dados que vão ter valores, diversos valores dentro dela. Por exemplo, se você tem uma lista de compras e precisa comprar, sei lá, arroz, café, biscoito, a gente vai ter uma lista aí de 3 elementos, pelo menos. Então, array é uma estrutura que te possibilita armazenar valores em JavaScript. Então, vamos criar um array aqui com o nome A. Vou apagar isso aqui, colocar aqui A, e aí, para eu criar, eu coloco esse par de colchetes aqui, um colchete abrindo e outro fechando, e reparem que essa é a anotação do array dentro do JavaScript, tá? Não tem outra anotação para você criar de forma literal, essa é a anotação, ok? Ele tá vazio esse array aqui, não tem nenhum elemento dentro dele, por isso ele tá só o par de colchetes aqui. E uma outra coisa que a gente vai precisar também agora é um console log para poder logar na tela os valores que a gente for utilizar aqui dentro desse cara aqui, tá? E se eu logar ele na tela agora, vou puxar aqui o console para cá, se eu logar ele na tela, olha o que a gente vai ver, um array vazio, não tem nada. Se eu colocar aqui .length, que é para você ver o tamanho de um array, para ver quantos elementos tem dentro dele, a gente vai ver que, deixa eu só limpar o terminal aqui, que tá um pouco sujo, beleza? Aqui, ó, a gente vê que tem 0, né? Não tem nenhum valor dentro desse array. Então agora vamos adicionar valores para nosso array. Para isso a gente só colocar o valor dentro do par de colchetes. Eu vou colocar aqui um número, vou colocar uma string, né? Vou colocar aqui x, poderia colocar ABC, mas eu vou colocar diferente. Vou colocar x, y, z. E reparem numa coisa, que a estrutura do nosso array, né? Ela está dividida da seguinte forma: cada elemento é separado pela vírgula. Isso é importante a gente notar, tá? Então aqui, ó, um elemento seguido de vírgula, outro elemento seguido de vírgula novamente, outro elemento. O último elemento não tem vírgula porque não precisa, né? A anotação aqui não ficaria... Ele até aceita, tá? Se eu colocar aqui, ele até aceita, mas não é o ideal deixar assim. O ideal é deixar sem vírgula no final. E aqui a gente tem 3 elementos. Se eu colocar de novo aqui o a.length, agora a gente vai ver que a gente vai ter 3 elementos ao que a gente tem. E uma coisa importante, tá, sobre os arrays dentro do JavaScript é que eles são contados a partir do 0. Então, se eu quiser acessar os elementos do nosso array, se eu colocar aqui agora, ó, vou colocar um A aqui para poder ver os elementos em si, né? E agora a gente consegue ver os elementos, mas se a gente quisesse ver o índice de cada um, né? O que é o índice? É a representação numérica da posição dele aqui dentro dos colchetes. Então, se eu colocasse aqui para poder acessar o elemento 1, o elemento X, no caso, que é o primeiro elemento, eu não vou colocar um número 1 aqui para poder acessar ele. Vou colocar o número 0. Em vez de colocar assim, né, eu coloco aqui um console log .log, colocar aqui um A. E aí, para acessar, a gente utiliza colchete também, tá? O colchete é usado para acessar um elemento dentro de um array. E aqui dentro eu coloco o número que representa o índice. Então aqui, ó, se eu colocar aqui agora assim e der um refresh aqui no browser de novo, aqui vai aparecer o X, que é o primeiro elemento. O primeiro elemento, então, é representado pelo número 0, né? Se a gente quisesse o segundo elemento, a gente coloca o número 1, ele vai aparecer aqui, ó, aqui embaixo, letra Y. Agora, se a gente quiser tentar, por exemplo, burlar o sistema, tentar acessar um índice que não existe, porque aqui, ó, esse cara aqui, ó, o X seria o índice 0, o Y aqui seria o índice 1, e o Z aqui seria o quê? O índice 2, certo? Se eu colocar aqui o índice 2, vai aparecer ali, ó, a letra Z, né? Aqui eu tô logando primeiro aqui, ó, esse log de cima, tá? Vou até tirar esse log aqui para não confundir vocês. Vou logar de novo para vocês verem, ó. E aqui ele tá retornando para mim o Z. Mas se eu quiser, por exemplo, tentar burlar o sistema e colocar um índice 3 aqui para tentar acessar um índice que não existe, o que o JavaScript ele faz? O JavaScript simplesmente ele vai dizer para mim que esse espaço não está alocado. Como é que ele faz isso? Ele me coloca aqui, ó, o tipo
primitivo undefined. Para quem não sabe, aqui no canal Brazilian Dev tem uma playlist sobre JavaScript básico. Na verdade é um curso, né? Um curso gratuito de JavaScript básico, onde eu ensino sobre tipos primitivos, arrays e outras coisas mais. Depois tem o curso avançado, onde você aprende outras técnicas mais avançadas, aprende a trabalhar com o ECMAScript 6, que é o JavaScript atual, e outras coisas mais bem bacanas, depois dá uma olhada. Eu vou deixar os links no card aí para vocês conferirem. Então agora que a gente sabe que se a gente tentar burlar o sistema e tentar acessar o índice 3, ou vamos supor o índice 100, né? A gente vai retornar a mesma coisa, undefined pra gente. Agora vamos supor que eu queira adicionar elementos, né? Pô, tenho elementos aqui, ó, x, y, z, eu quero adicionar mais um elemento. Vamos supor que eu queira adicionar a letra A, né, do alfabeto. Para eu adicionar, eu vou colocar aqui mais um comando aqui antes de ir para o console log. Vou colocar aqui, ó, a.push. E o que é esse ponto push? Aqui quando a gente coloca ponto, tá? Essa notação dot notation, né? É quando a gente está acessando um método, tá? Aqui tá escrito aqui, ó, method em inglês. E o método é o quê? É uma função dentro de um objeto. Quando a gente vai estudar classes em JavaScript ou classes, orientação a objetos em outras linguagens também, a gente vai entender esse conceito melhor. Nesse vídeo aqui eu não vou me aprofundar nisso. Se você depois quiser dar uma olhada, eu vou deixar um linkzinho no card aqui para você dar uma olhada sobre classes, entender como é que funcionam as classes. Aqui, ó, se eu quiser adicionar então um elemento qualquer, tá? E ele vai adicionar no final do array, ele vai adicionar aqui, ó. Aqui tem a letra Z. Aqui depois ele vai colocar um A aqui, ó. Vou colocar um A aqui, beleza? Não vou colocar isso tudo aqui não, que ele tá me sugerindo aqui não, tá? Vou colocar só o A. Vou colocar aqui então ponto push e vou colocar aqui a letra A. Vou executar novamente esse código e olha só, quem é o nosso último elemento? A letra A. Se eu quiser agora pegar e ver como é que tá o nosso array, né? Eu posso só console log A para poder a gente ver o A no terminal. Vou rodar de novo aqui, limpar o terminal. E olha só o que a gente tem agora, x, y, z e a letra A que a gente adicionou. Eu posso adicionar também outros elementos, tá? Os arrays em JavaScript são estruturas heterogêneas. Isso quer dizer o quê? Que eles recebem valores de diferentes tipos. Ele pode receber uma string, um número, um booleano, um undefined, que são os tipos primitivos, como eu falei anteriormente. Então, se eu quiser, por exemplo, tá, adicionar aqui dentro do A, push número 1. Posso colocar o número 1 aqui. Se eu executar de novo isso aqui, ó, vou limpar novamente e a gente executar, olha só o que acontece. Aparece o número 1 aqui no final. Eu poderia também colocar, por exemplo, aqui um null. Posso colocar o valor null. Null também é um tipo, tá? Um tipo primitivo. Se eu colocar ali, ó, aqui ó, aparece o null também. E agora vamos voltar a um assunto que eu falei lá no início do vídeo, que são matrizes, né? Matrizes são arrays multidimensionais, tem mais de uma dimensão. Vetores são esses arrays que a gente está mexendo aqui, só tem uma dimensão só. Ou seja, você tem um valor, vírgula, valor, vírgula, valor, vírgula. Agora, quando você tem valor, vírgula e mais um array, aí você já tem uma outra coisa, você vai ter uma estrutura chamada array multidimensional, ou também pode ser chamado de array aninhado. Nesse caso, como é que a gente faz? Eu vou adicionar aqui, ó, um array, tá? Então, vejam bem, tá? Eu tenho um array aqui que está sendo criado, jogado nessa variável aqui. Nessa variável, eu estou dando push, eu estou chamando este método, que é um método, é o quê? Uma funçãozinha que faz alguma coisa dentro de um objeto, tá? De uma estrutura. Então, essa funçãozinha vai adicionar esse array aqui. Esse novo array aqui, eu vou dizer o seguinte, eu vou dizer que esse array aqui, ele tem dois números. Eu vou colocar aqui 1 e 2, beleza? Vou adicionar eles e agora percebam o que vai acontecer. Quando eu executar isso daqui, ele agora vai ter um outro array dentro desse array. Agora, o que a gente pode fazer também? Podemos criar a variável inicial nossa para a gente brincar um pouco com o array aninhado e a gente recriar ela com dois arrays. Vamos supor que eu queira recriar dessa forma aqui, tá? Eu posso escrever arrays dessa forma aqui também. Arrays dentro de um array, eu posso fazer a estrutura dessa forma aqui que eu vou escrever agora, ó. Coloquei o primeiro array sendo... Eu tenho um array maior, certo? Um outro array aqui dentro, tendo o número 1 e 2. E vou colocar agora um outro array com a letra A e letra B. Beleza, agora tenho aqui, ó, um array de arrays, né? Um array aninhado, ou né, um array multidimensional, né? Eu posso ter mais arrays, tá? Eu poderia, por exemplo, vir aqui e colocar um outro array. E aqui dentro desse array colocar um outro array. O JavaScript permite a gente fazer isso, mas não vou entrar nesse detalhe,
porque senão vai ficar muito complexa essa aula aqui. Eu vou tentar entrar aqui no básico para você entender como é que funciona, de vez você conseguir compreender e trabalhar com arrays dentro do JavaScript. E agora, se eu quiser, por exemplo, acessar essa letra A aqui, como é que eu faço, né? Antes eu só botava aqui A, boto a letra A, no caso que é o nome da nossa variável, boto colchetes, o par de colchetes, e boto o índice que eu quero acessar, né? Um índice, por exemplo, 0, se eu quiser acessar o primeiro elemento. Só que agora eu tenho um array aninhado. Como é que eu faço para poder acessar dentro de um array um outro array? Aí é que tá. Para você acessar array dentro de array, você simplesmente continua colocando o par de colchetes aqui do jeito que a gente colocou. Então, se eu quiser, por exemplo, acessar o primeiro elemento, que no caso é esse array aqui, 1, 2, eu vou utilizar o 0. Mas como eu quero acessar o segundo elemento, que é esse outro array aqui, eu vou utilizar o quê? O 1. O número 1 vai representar esse segundo elemento. Como eu quero acessar o primeiro elemento, que é a letra A, então aqui, ó, eu coloco o 0. Lembra que o 0 é o primeiro elemento de um array? Aqui não é push, tá? Aqui é só... Eu vou tirar isso daqui. Aqui deveria ser o log. Vou colocar aqui dentro do log. Você que tá mais ligado aí, você já deve ter percebido. Eu tava dando um push, eu tava adicionando aquela estrutura ali e poderia dar um probleminha, né? A gente não vai usar o push nesse momento. Eu simplesmente vou logar, porque eu quero ver se eu consigo acessar esse índice aqui, o índice A. Então agora sim, eu tenho um console log aqui. Eu tenho um A aqui, 1, 0. E agora sim a gente vai acessar o segundo elemento, que é o número 1, e o 0, que representa o primeiro elemento. Vejam bem que é um pouco complicado no início, depois vocês vão pegando o jeito. Aqui eu vou rodar e olha só, eu achei justamente a letra A. Agora sim, vamos tentar mudar agora a estrutura desse cara aqui. A gente consegue também alterar valores dentro do nosso array. Então, eu tendo um array já existente, né, eu posso vir, por exemplo, e alterar alguma coisa que esteja dentro dele. Eu posso vir dizer que dentro desse cara aqui, ó, dentro disso daqui, eu não vou querer mais que seja a letra A, eu vou querer que seja a letra C. Ele até me colocou aqui, ó, eu vou querer que seja a letra C, tá? E aí se eu colocar aqui agora, ao invés de printar na tela aquilo tudo, vou printar na tela o A. Vou colocar o A inteiro, ou seja, ele vai me trazer o array completo. Eu modifiquei aqui, então o segundo elemento, que é um array também, deveria agora vir C e B. Vamos ver agora se ele vai realmente fazer isso. Ó, rodou aqui, deixa eu limpar de novo. Rodou aqui, ó. Aqui, o primeiro elemento continua sendo 1 e 2, o segundo elemento C e B. E agora, por último, a gente também pode remover o último elemento, por exemplo, utilizando o método pop. Para isso, a gente simplesmente vai vir aqui, vou colocar aqui, ó, a.pop, tá? Só isso, tá? Eu executo esse cara aqui, ó, e ele simplesmente vai remover o último elemento para a gente. Então, em vez de a gente ter 2 arrays, agora a gente vai ter um array. Ele vai remover esse array AB aqui. Então, eu vou executar de novo, ó. E olha o que aconteceu. O último array deixou de existir. Então, a gente viu aqui que a gente pode adicionar, a gente pode criar, adicionar, modificar e remover elementos de um array. Mas se a gente quiser fazer mais coisas, tá? A gente pode simplesmente vir aqui, ó. Lembra que eu falei o dot notation, que é a anotação de pontos? E no início vocês já devem ter percebido, né? Quando eu botei aqui o ponto, olha, eu posso também apertar Ctrl espaço, que ele também vai fazer a mesma coisa. Olha o tanto de métodos que eu posso usar, né, para poder mexer com arrays, para poder trabalhar, transformar e fazer diversas operações com arrays. Aqui eu tenho, por exemplo, o filter, que é muito importante, é muito usado, o reduce, que é muito bom para você trabalhar com um número grande de dados que você quer diminuir e reduzir para um número menor. E, enfim, tem N outras formas de você trabalhar com arrays em JavaScript. Para você aprender melhor, entender mais sobre JavaScript, assiste esse vídeo que eu vou deixar aqui para vocês, tá? Para vocês entenderem como funciona, realmente entenderem mais a fundo, porque lá eu vou falar mais sobre esses métodos, explicar melhor para vocês realmente se tornarem mestres em mexer com arrays em JavaScript. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa um like, um comentário e se inscreve aí para não perder os próximos vídeos. Valeu, gente, um abraço, fui!